Para todo mundo que está estudando para as provas militares de maneira online, seja ESA, SpaceX, EAR, é fundamental que vocês tenham organização e que saibam se planejar. Mas por que isso é tão importante, mestre? Justamente para que, quando você chegar para fazer a prova, não se sinta inseguro. Por quê? Muita gente não sabe se planejar, acaba não vendo todo o edital e fica com aquela insegurança na hora da prova. Então, no vídeo de hoje, eu vou explicar para vocês como é importante ter um planejamento, uma organização e, mais ainda, como vocês vão fazer isso. Eu vou mostrar para vocês hoje como você deve se planejar para chegar lá na semana da sua prova confiante, bem e não dar espaço para esse tipo de pensamento de que, mas será que vai cair justamente aquela questão do assunto que eu não vi, isso vai me prejudicar? Para quem não me conhece, eu sou o professor Borbas aqui do canal Conduta Militar. Se você não está inscrito, guerreiro, para de bisonhar. Deixa logo sua inscrição aqui também, deixa o like, isso ajuda a gente a postar mais conteúdo para vocês. Bora lá. Rapaziada, muita gente pensa o seguinte: pô, mestre, eu não venho de uma rotina de estudo. Eu tive um ensino médio fraco, eu tenho uma base fraca, eu não tenho o hábito de estudo. E se você não se organizar para construir esse hábito, realmente vai ficar difícil você ser aprovado. Por quê? Porque, cara, vou te falar, não 100%, mas 99% das pessoas que são classificadas no concurso militares são pessoas que estudam diariamente. Elas têm o hábito de estudar sempre, todos os dias, sem falhar, tendo disciplina. E você precisa disso. Só que, se você não souber se organizar, fica mais difícil ainda. Fica mais difícil você criar um hábito, fica mais difícil você criar uma rotina. Então, vamos lá. O que muita gente pensa? Pô, mestre, eu estudo uma matéria por dia. Eu vou pegar aqui, hoje, sei lá, vou estudar matemática, amanhã vou estudar português, na quarta vou estudar história, enfim, na quinta vou estudar geografia, que aí eu vou varrendo aí, cada dia estudo uma coisinha. Eu acho isso não muito bom. Por quê? Porque, vamos lá, cara, lá no dia da sua prova, no dia da prova da ESA, por exemplo, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer uma prova com matemática, português, inglês, história e geografia do Brasil, literatura e redação. Eu faço a seguinte pergunta aos senhores: você vai ter um dia para fazer a prova de matemática? Um dia para fazer a prova de português? Um dia para fazer a prova de história e por aí vai? Não, você vai ter que fazer tudo no mesmo dia. Então, habitue o seu cérebro a ter contatos com mais de uma disciplina por dia. Pô, mestre, mas então quer dizer que eu tenho que estudar tudo, todas as matérias no mesmo dia? Não estou falando isso. Só que você dá para mesclar esses assuntos. Quer ver? Por exemplo, uma pessoa aí que trabalha e estuda para a ESA. No mínimo, cara, você tem que ter ali 4 horas de estudos diários para conseguir fazer algo eficiente para a prova da ESA, minha opinião. Então vamos lá. Pô, mestre, matemática é minha maior dificuldade. Cara, se você tem matemática como sendo sua maior dificuldade, nada te impede que você separe ali, por exemplo, segunda-feira, vou começar a semana estudando matemática. Pegar mais 4 horas e estudar só matemática. Ok, eu não vejo problema nisso, sabe por quê? Matemática é uma disciplina que exige mais tempo. Você precisa assistir a aula, depois dar aquela lidinha ali rápido, breve no seu material teórico e partir para as questões, porque é ali que você realmente vai aprender. E fazer questão demanda tempo. Você vai tentar fazer, às vezes não vai conseguir, às vezes não. Vai ter questão que você não vai conseguir fazer, que você precisa da resolução, precisa corrigir, precisa refazer. Então, se você quiser pegar e separar um dia só para matemática, tudo bem, justo, eu acho até válido isso. Mas, por exemplo, na terça-feira, já tem que mesclar. Você pega aí um português, uma história, os dois no mesmo dia. Na quarta, você já pega um inglês, uma geografia. Depois, tu estuda matemática de novo e aí vai. Porque dessa maneira você está habituando o seu cérebro a ver diferentes conteúdos no mesmo dia. E você tem um estudo eficiente, na minha visão. Outro erro que muita gente comete é: pô, mestre, eu vou pegar uma matéria, vou zerar todo o edital para depois pegar outra. Pô, mestre, não entendi. Por exemplo, o cara vai estudar matemática. Aí ele vai ver todo o edital de matemática, só matemática, até fechar. Fechou? Aí depois ele vai ver todo o edital de história, aí depois ele vai ver todo o edital de geografia. Cara, isso aí pra mim não dá certo, é furada máxima. Sabe por quê? Vamos lá. Imagine que o cara, dá aquela porrada ali em matemática, vê todo o edital. Perfeito, Brasil. E aí não estudou nada dos outros. Aí depois ele começa a estudar história. Quando ele terminar o edital de história, ele já não vai ter traquejo com matemática, ele só tá vendo história. Por quê? Ele tá só com matemática ali, vai evoluir bem pra caramba, só tá vendo aquilo, beleza, mas vai passar um tempo, teu cérebro vai esquecer. E como você esquece, você vai perder o traquejo com a matemática até você ver todas as outras disciplinas e voltar na matemática para revisar, cara, não vai dar certo. Fora que você vai esquecer os assuntos. Então, pra mim, isso não é uma boa forma de você estudar de forma eficiente. Esquece. Cara, a melhor maneira é você pegar, organizar a sua semana em dias,
ver quanto tempo você tem e separar ali um tempo para cada disciplina. É o que eu fazia, por exemplo, e o que me deu as aprovações nos concursos militares. ESA, SpaceX, EAR, EFON. Então, vamos lá, cara. O que você precisa fazer? Você precisa ter organização para conseguir aprender todos os assuntos e varrer todo o edital, porque isso é muito importante, para não criar essa neurose para você no dia da semana da sua prova, porque a semana da prova, cara, você tem que estar confiante, acreditando em todo o trabalho que você construiu ao longo de todo o ano. Agora, por exemplo, chegou na semana da prova, tu fica nessa, pô, mas não deu tempo de ver geometria analítica, não deu tempo de ver geometria espacial, mas não vi análise combinatória, probabilidade, que são assuntos lá para o final do edital de matemática, que eram mais dificuldade, e se aparecer uma questão desses assuntos, a questão for relativamente simples, mas você não conseguir fazer justamente porque você não viu esses assuntos. Cara, isso pode custar um ano da sua vida, pode custar toda a sua aprovação, principalmente no concurso tão concorrido quanto a ESA, porque a ESA tem mais de 100 mil candidatos. E aí, cara, uma questãozinha faz muita diferença, porque vai te colocar na frente de muitos, ou se você errar, vai te colocar, ó, lá atrás. Então, não pode dar bobeira. Agora, vamos lá, cara. Preste atenção aqui para você não se perder. Muita gente fala assim, pô, mestre, mas esse negócio de organizar a semana, eu gosto de estudar de forma livre, tudo mais. Cara, vamos lá. Foi o que eu fiz. Eu separava a minha semana em dias e eu separava ali as matérias que eu ia ver nesses dias. E deu muito certo para mim. Então, não é algo furado. E outra coisa, se isso não funcionasse, você pode tranquilamente fechar todos os cursos presenciais do Brasil, então. Por quê? Pega aí um cursinho preparatório presencial para as provas militares. Pô, mestre, dá resultado? Cara, dá resultado. Eu vou ser demagogo aqui de falar que não, curso presencial não dá resultado. Dá sim. E eles têm, na sua semana, uma organização. Por exemplo, o cara sabe, pô, segunda-feira eu vou ter aula, sei lá, de matemática, história. Terça-feira eu vou ter aula de português e inglês. Quarta-feira eu vou ter aula de geografia, literatura e mais uma aula de matemática. Então, assim, tá ali definido, vai ser o ano inteiro daquela forma. Então, tem resultado sim, e você pode, sem nenhum problema, seguir essa ideia. Agora, vamos lá. Mestre, como que eu vou fazer para planejar a minha semana? Vamos lá. Você vai pegar a matéria que você tem mais dificuldade. Então, por exemplo, você tem mais dificuldade em matemática? Tem mais dificuldade em inglês? Pô, mestre, tem. Isso significa que você precisa ver esses assuntos mais vezes durante a sua semana. Então, por exemplo, tem dificuldade de matemática? Cara, separa ali os 5 dias úteis, de segunda a sexta, estuda matemática ali de 3 a 4 vezes. 3 a 4 vezes por semana tem que estudar matemática. Tem dificuldade de inglês? Beleza, o que você vai fazer? Vai estudar ali 2 vezes, se bobear 3 vezes na semana em inglês. Mais 2 ali eu acredito que já seja suficiente para a prova da ESA, que a prova não é um bicho de 7 cabeças, mas eu sei que vocês têm dificuldade, então 2 vezes, tá maneiro. Agora, por exemplo, história e geografia, tu pode ver como é só um edital curto, que só tem história do Brasil, geografia do Brasil, você pode ter um diazinho ali para história, para geografia. Português, cara, se você tem dificuldade, vê ali 2 vezes na semana, inclusive na prova do ano passado deu uma rasteira em muita gente português, então não negligencie isso. Estude português e faça a sua redação. Eu normalmente fazia minhas redações aos finais de semana, então você pode separar aí o final de semana para você fazer a sua redação. Além do que, nos finais de semana você também precisa revisar os assuntos que você já viu durante a semana e os assuntos que você vem vendo desde o início do ano. Dessa forma, eu acredito que você consiga varrer todo o edital e não se esqueça. Mas, vamos fazer melhor? Cara, olha só, eu vou fazer o teu planejamento de estudo. Sério, mestre? Vou. Mas, para isso, você precisa clicar no link que vai estar fixado aqui no comentário e se inscrever na Semana da Matemática ESA. Por quê? Porque nessa Semana da Matemática ESA nós faremos aulas gratuitas sobre assuntos do edital, assuntos quentes para a prova desse ano, mostrando a nossa metodologia, a tropa mais bisurada de matemática do Brasil para concursos militares. Vou mostrar para vocês em aulas, passo a passo, o nosso padrão, como as questões vão cair e para você conseguir aprender esses assuntos. Fora que vamos liberar também apostilas de graça. De graça, mestre, sim. Nessas apostilas vão ter simulados e questões para você justamente conseguir aprender esses assuntos. Fora que nós vamos ensinar também a como você revisar para não esquecer os assuntos que você já vem trabalhando e como fazer simulados e mais. Vou fazer o teu planejamento. Durante a semana eu vou te explicar o que você vai precisar fazer para que eu faça o seu planejamento tudo bonitinho para você colar na parede e estudar. Gostou do vídeo, guerreiro? Cara, não se esqueça de deixar o dedo aqui no like, se inscrever no nosso canal, compartilhar com o guerreiro que está no papiro junto contigo aí. E se ficou algum tipo de dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Forte abraço e tamo junto.